paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém? A palavra de Deus diz, de maneira muito clara para nós, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, amém? Isso é uma grande verdade, e esse processo de santificação, ele precisa ser contínuo e crescente, né, em nossas vidas, né? E é por isso que nós nos alegramos de nos alimentar da palavra de Deus. É por isso que nós, mortificamos ao Senhor com o coração quebrantado e disponível para Deus trabalhar em nossas vidas. E quão bom e interessante e sábio é quando determinados lemas de vida, né, de determinados homens importantes ou versículos importantes ministrados por determinados homens de Deus, eles são entronizados em nós, né? Lemas de vida como, por exemplo, de Jesus, né? Seja feita a tua vontade e não a minha, né? Lema de vida como o de João Batista, que diminua eu e o Senhor cresça em mim. Como o de Paulo, que disse, o amor de Cristo nos constrange, né? Como a própria orientação de Paulo aos Romanos, né? Para nos apresentar para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Tudo isso coopera para o processo de santificação, que Deus diz que sem Ele, sem a santificação, ninguém verá, né, o Senhor, o haja de Deus, porque andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo, né? Deus é santo e é preciso que aqueles que estão com Deus, que aqueles que estão com Jesus também estejam vivendo um processo de santificação, né? Por isso que nessa manhã, na escola bíblica dominical, eu falei da importância, né, de não de fazermos acepção de pessoas, porque se Jesus não fez, não cabe a nós a acepção e nem o julgamento, né? Mas da importância de nós termos pessoas que nos edificam, pessoas em processo de santificação, pessoas que têm legitimidade para falar algo que nós podemos ver com os nossos olhos esses frutos. Essas são pessoas que precisam ser abraçadas, porque essas são pessoas que têm testemunhos, né, diferente daquilo que Jesus e Isaías disse, hipócritas, falam uma coisa, mas o coração pensa e vive de uma forma diferente, né? Então, se nós estamos e precisamos viver um processo contínuo e crescente de santificação, Deus nos chama a viver uma vida ativa e não passiva. Deus nos chama a reagir e não a ficar acomodado. Deus nos chama a tomar atitudes agradáveis e não ficar em cima do muro, né? E é por isso que nessa manhã nós vamos dar continuidade ao estudo, né, das portas. Há um propósito grande no coração de Deus por meio dessa campanha que certamente não é minha, é aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, e eu estou correndo atrás, né? Eu estou correndo atrás. Deus mandou fazer, eu não sei nem o que eu vou pregar semana que vem, né? E assim nós estamos vivendo o desafio juntos. Eu com mais emoção do que vocês, certamente com mais emoção por conta daquilo que eu preciso ouvir para transmitir para vocês durante a semana. E eu diria que com essa transparência que me é, com toda a humildade, peculiar, eu diria que provavelmente nós não vamos acabar domingo que vem. E isso não foi algo escondido da igreja, do tipo, não, se prepara só para o sacrifício de 6 domingos, porque agora o pastor vai colocar 10 domingos na conta. Não é por aí. Mas eu estou sentindo que vamos aumentar pelo menos em um domingo, né? E aí eu quero saber se dentre nós, a igreja, levante a mão quem vai ficar triste ou vai abandonar a campanha se isso acontecer.
Então tá bom. Então ninguém levantou a mão, ninguém foi induzido, né? Porque às vezes a gente faz assim, a igreja levanta a mão também e não sabe, né? Pegadinha. Isso. Eu induzo às vezes, mas é para poder estar atento e ativo. Deus não nos chama a viver passivamente, né? É para a gente pensar rápido, né? Porque o inimigo está ao redor. É para a gente pensar rápido naquilo que a gente precisa fazer, né? Então, muito provavelmente, nós vamos nos debruçar em mais uma semana, até porque temos aí a porta do Oriente, a porta da Guarda e a porta do Efraim, que são as últimas 3 portas para serem trabalhadas, né? E elas têm uma importância muito grande, sobretudo a próxima, né? A porta, a próxima serão essas 2 que eu vou falar hoje, né? Mas eu digo a próxima, que é a porta do Oriente, que fala sobre a preparação do crente para a volta de Jesus. E aí, ao me debruçar só com esse pequeno gostinho, eu entendo que muito provavelmente Deus vai me usar de uma forma maior, como a porta das ovelhas. A primeira porta, a única que foi consagrada, né? A única que foi consagrada e que teve uma atenção especial. E eu acredito que nós vamos também gastar um tempo de qualidade nessa porta do Oriente, tá bom? Então, por isso é que eu acho que nós vamos chegar ao número perfeito, 7, né? 6 dias o Senhor trabalhou, e no 7º ele descansou, e o 7º é também o número da perfeição, tá bom? Então, hoje, se a igreja que participou dos outros dias da campanha, já sabe qual é o livro que eu vou abrir. Qual é o livro? Isso, Neemias, negativo, irmãos. Isso, irmão. Sim, não, deixa eu corrigir. Quem falou Neemias não está de todo errado. Pronto, vamos lá, porque senão a gente começa a deixar as pessoas já tímidas para poder responder. Sim, então isso é uma boa mensagem, que durante a palavra vocês vão ser convidados para abrir novamente o livro de Neemias. Mas nesse primeiro momento, qual o livro que nós vamos ler? Isso, qual o capítulo? Perfeito, igreja. Então só está faltando o quê? E levantar. Isso. Salmo 87, verso número 2. Opa, tem alguém conosco? Tem alguém virtual conosco aí? Hã? Inteligência artificial? Vamos lá. Salmo 87, capítulo 87, verso número 2, diz assim: O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Amém? Apenas esse versículo, e vamos nos debruçar em outras 2 portas no dia de hoje. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, e por grandes expectativas que nós temos em nosso coração daquilo que o Senhor vai fazer nessa manhã. Sabemos, Deus, que essa campanha não procede do homem, mas de Ti. E por isso, quando o Senhor manda fazer alguma coisa, por mais que nós não entendamos, é algo que vem para nos abençoar. E nessa manhã, Pai, nós estamos nessa dispensação de mais uma vez receber a Tua palavra, que tem poder de transformação em nossas vidas. E nós queremos, Pai, em alto e bom som, no mundo espiritual, declarar 2 coisas importantes. Primeiro, que confiamos no Senhor e aceitamos a Tua palavra e sabemos que ela é perfeita e que encontra liberdade para trabalhar em nossos corações. E a segunda importante coisa no mundo espiritual é que nada nem ninguém vai nos atrapalhar de estarmos conectados à fonte, de onde procedem águas vivas para nos banhar e, ao Pai, cuidar do nosso coração e da nossa mente, nos fortalecendo, nos avivando para a glória, Deus, do Teu santo nome. E mais uma vez, Pai, dependente de Ti, porque reconheço que nada sou e nada posso sem o Senhor. Dai-me, Deus, liberdade de experimentar no altar ainda uma porção dobrada do que o Senhor já fez em relação aos últimos domingos. Não para que eu tenha motivação, mas para que a minha motivação de Te adorar cresça e eu possa, Deus, ó Pai, frutificar e ser mais eficiente na Tua obra. Assim eu oro, Deus. Esse momento também é importante para mim. Momento em Deus em que tudo aquilo que foi estudado, trabalhado e aplicado durante a semana
é um momento de entregar, mas é um momento em que também peço a Ti para receber, ó Pai, unção, para receber poder, ó Pai, sobre a minha vida. Enche-me, assim como a Tua igreja, assim eu oro, Pai. E eu agradeço por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga. Amém. Podem sentar. Nos primeiros 4 domingos da campanha, hoje nós estamos no 5º, vocês estão acompanhando, e nós podemos dizer que já foram restauradas 7 portas, né? A primeira delas, e a mais importante, é a porta do encontro com o Cordeiro de Deus, a porta das ovelhas, depois a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, né, que é a porta do lixo. Além das últimas 2 que falamos no domingo passado, que são as portas da fonte e a porta do cárcere. A porta da fonte, ela representa para nós, né, a necessidade da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é fundamental para a condução da nossa carreira, né? Eu me aprofundei nessa questão na semana passada. Já a restauração da porta do cárcere, ela representa a libertação das amarras do pecado e da morte que imobilizam o crente que se descuida ou venha a se descuidar da vigilância, né? Vigilância essa que alcança alguns sensores, né? Os ouvidos, os olhos, a boca, a mente, o coração, né? E hoje, Deus ele vai trabalhar conosco em cima de 2 outras portas, né? A porta das águas e a porta dos cavalos. E aí sim, agora, segundo a orientação da minha irmã Vanessa, eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Neemias. Neemias no capítulo 3, isso mesmo. Capítulo 3, verso número 25, parte B e 26, diz assim a palavra. Todos acharam? Depois dele, reparou Pedaías, filho de Paróis, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Amém? É o que está na tua Bíblia? É diferente da minha? Então se a anciã disse que é igual, então nós temos um veredito para dar continuidade à palavra, ao estudo nessa manhã. É só a minha e a da anciã que é igual? Então tá bom. A igreja está dormindo? Mais ou menos? Preste atenção, igreja. Deus ele tem 2 símbolos para lavar, né? Deus tem 2 símbolos para lavar: o sangue e a água. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 22, está escrito, só ouça: com efeito, quase todas as coisas, está escrito isso, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso é o que está escrito no livro de Hebreus, um livro do Novo Testamento, né, falando sobre algo segundo a lei passada. E é interessante que ele diz que quase todas as coisas, e quase todas as coisas, isso é óbvio, não são todas as coisas. Existem coisas e situações em que a purificação ela vem por meio da água. E por quê? Porque o sangue, ele purifica tudo que diz respeito à redenção, como o próprio versículo fala, a remissão e pecados dos nossos, e perdão dos nossos pecados, e a água, a tudo que diz respeito à santificação, sem a qual, eu disse na introdução dessa palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim, nós podemos dizer que as nossas vestes,
Elas são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, verso 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Mas também é uma grande verdade que nós precisamos lavar os pés. Lavar os pés com a água, porque os pés ainda contêm o pó desse mundo. Jesus ele nos mostra isso claramente quando ele passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que ele estava cingido na última ceia com ele, já próximo do momento em que ele seria levado para o cumprimento final do plano da redenção de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 6, diz que Pedro disse a Jesus o seguinte: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ele fez uma pergunta. E aí ele responde afirmando, ou melhor, ele faz uma assertiva: nunca me lavarás os pés. E aí Jesus respondeu a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo? E aí Pedro lhe pediu, depois do que Jesus disse, isso tudo está na palavra, Pedro lhe pediu: Senhor, então, os pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. E Jesus declarou a Pedro assim: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quem já se banhou na presença de Deus, quem já viveu uma experiência do batismo, uma experiência grande com Deus, profunda com Deus, que vive na dependência de Deus, Jesus está dizendo que não necessita senão lavar os pés com o pó desse mundo que tenta sujar o nosso coração. A porta da fonte, semana passada, aquela que hoje na escola bíblica dominical nós falamos que está próxima do tanque de Siloé, a porta do peixe, está próximo da fonte tanque de Betesda, mas a porta da fonte está próxima do tanque de Siloé. E a porta da fonte, mais uma vez, ministrada na semana passada, ela fala do lugar onde brotam as águas, enquanto a porta das águas fala das correntes que levam aos mananciais das águas. Não é uma fonte de onde emana água, mas um lugar de águas correntes. E ainda fazendo um paralelo entre as portas da fonte e das águas, nós podemos dizer, preste atenção, nós podemos dizer que enquanto a água para beber da fonte, a água de beber para beber da fonte, da porta da fonte, representa o Espírito Santo de Deus, e nós falamos isso na semana passada, né? A porta da fonte é Cristo. Cristo é a fonte de vida, mas é o Espírito Santo de Deus quem nos vivifica. Enquanto a porta da fonte ou a fonte fala sobre isso, a água corrente que passa pela porta das águas e que lava e purifica, ela representa a palavra de Deus. João no capítulo 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Efésios no capítulo 5, verso 25 e 26 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem
de água pela palavra. Então a porta das águas, ela representa a palavra que nos santifica, nos purifica. A palavra de Deus que nos santifica, que purifica a igreja. Nós, estou falando de nós, para que nós nos apresentemos a Deus como uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisas semelhantes, mas como uma igreja santa e irrepreensível. Eu disse isso, inclusive, numa mensagem que eu enviei ontem para os obreiros, para o grupo dos obreiros aprovados, né? Irrepreensível, ou seja, já sabe o que tem para fazer e faz. Não precisa ficar dizendo 2, 3, 4. E isso não é um texto que eu criei. Quem diz isso é a palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 5. A forma como Deus ele quer que a igreja se posicione. Uma igreja santa e irrepreensível. A palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela santifica, ela traz renovação espiritual, mas ela também aperfeiçoa. Você sabia disso? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, diz que toda a escritura, que é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. Então eu posso, por meio dessa passagem, em 2 Timóteo, no capítulo 3, dizer que a palavra, ela também está à nossa disposição para nos aperfeiçoar. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus traz renovo espiritual, a palavra de Deus aperfeiçoa, a palavra de Deus também liberta. João 8, capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do cativeiro de submissão ao pecado, às mentiras. Parece até trocadilho, mas uma grande verdade é que quanto mais conhecemos a verdade, mais nós queremos viver a verdade. Uma grande verdade é que quanto mais conhecemos a verdade, mais nós queremos viver a verdade. A palavra de Deus, vocês vão entronizar por repetição. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus traz renovação espiritual, a palavra de Deus aperfeiçoa, a palavra de Deus liberta, e a palavra de Deus, ela também é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quem diz isso? A palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e aí diz: e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, para separar aquilo que vem de Deus e o que é do homem, aquilo que edifica a nossa vida e o que destrói a nossa carreira espiritual. E você pensa que para por aí? Não. A palavra também traz prosperidade. Irmãos, no culto das primícias de Deus, né, quando falamos de prosperidade, nós estamos falando dessa prosperidade? Não, né? Graças a Deus. Nós estamos falando da prosperidade espiritual, né? Porque as demais coisas nos são acrescentadas, né? Eu nunca vi o justo a mendigar o pão. Então, a palavra traz prosperidade. Quem diz isso? A palavra. Josué capítulo 1, verso 8, apenas ouça. Josué capítulo 1, verso número 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, como diz lá no Salmo número 1, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo
quanto nele está escrito. Agora preste atenção. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, a palavra de Deus, ela purifica, santifica, ela traz renovo espiritual, ela traz aperfeiçoamento, livramento, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, e ela também traz prosperidade. Para por aí? A palavra de Deus, ela é o caminho para você agradar a Deus. E aí eu pergunto para a igreja nessa manhã, algo que é extremamente relevante para a condução dessa palavra e da tua vida espiritual. Eu vou repetir. A palavra de Deus é o caminho para você agradar a Deus. E a pergunta é simples. Isso te interessa? Isso te interessa? Vou ser mais explícito. Te interessa agradar a Deus? Quantos filhos de Deus estão preocupados, focados em agradar os homens por interesses próprios ou medo de alguma coisa e acabam não tendo o mesmo pendor, a mesma intensidade e volume, motivação para agradar a Deus? E aí, mais uma vez, com a palavra, veja o que Paulo diz. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? E aí ele conclui com muita sabedoria: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Veja o que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, quando também muito sabiamente disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, junta esses dois versículos, junta essas duas verdades, e aí eu vou dizer para você algo que está no meu coração, que diz: antes importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. E eu pergunto para a igreja, por que será que esse posicionamento revelado na palavra de Deus, por Deus, ele é tão importante para nós? Por que será que é tão importante termos a porta das águas bem estruturada em nossas vidas? Por que será que nós precisamos restaurar ou edificar essa porta em nós? Nós precisamos encontrar respostas. Somos seres pensantes e não passivos. Nós precisamos sair daqui melhores do que chegamos, com mais conhecimento do que tínhamos. E eu diria que respostas para esses questionamentos são várias, mas eu quero só dar duas que eu considero bastante importantes. Nós estamos falando da palavra de Deus, sim? A última pergunta que eu fiz foi: por que será que precisamos edificar ou restaurar essa porta em nós? E quando eu faço essa pergunta, ela alcança todos nós. Sim ou não? Eu já falei isso para a igreja. Restaurando, essa é a campanha, restaurando 12 portas da sua vida. E o verbo restaurar, ele contempla vários estágios dessa porta, ou do estado dessa porta, de algo destruído ou algo com uma aparência boa. E eu diria que uma boa resposta para isso é porque só herdarão o reino dos céus os que fizerem a vontade de Deus. Respondam para mim, revelada onde? Na palavra de Deus. Além disso, sem fé, que vem pelo ouvir, respondam para mim, da onde? Da palavra de Deus. É impossível. Na semana passada, eu disse algo importante relacionado a isso. Eu disse que é preciso entender
que agradar a Deus, que atender às demandas de Deus. Quais são as demandas de Deus para nós? Eu diria que nos apresentarmos como adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como servos que não negociam com a carne, como obreiros aprovados. Essa qualificação é importante. Obreiros aprovados. Como discípulos praticantes da palavra de Deus. Como filhos que desenvolvem a sua salvação com temor e tremor diante dos olhos de Deus. Como pescadores de homens, como sal dessa terra, como luz desse mundo, né? Agradar a Deus, atender à demanda de Deus, ainda pode nos conduzir à satisfação das nossas próprias demandas. Atender à demanda de Deus para as nossas vidas poderá ou irá certamente atender às demandas do nosso. Salmo 37, verso número 4, diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Portanto, não desagrade, não aborreça o coração de Deus com a mentira, com a indiferença, com o egoísmo, com a rebeldia, com a idolatria, com olhos altivos, com coração, e muito menos com algo que Deus abomina, que está revelado em mente ou irresponsavelmente, fecha parênteses. O que semeia, contendas entre irmãos. É algo que Deus abomina. E tudo palavra de Deus. É por isso que a pregação, ela precisa estar focada na palavra de Deus, não em mim. Porque é ela que santifica, que purifica, que revela, ela que dá direção, é ela que traz transformação, é ela que traz avivamento, ela que... Se nós estamos falando em agradar a Deus, eu penso que é relevante saber porque tudo isso que eu falei desagrada a Deus. Saber isso? Vocês têm interesse em agradar a Deus? Essa pergunta é básica e ela é importante para ou nos levar para um caminho virtuoso ou 180 graus, não é 360 não, tá? 360 a gente vira e volta no mesmo lugar. Ou 180 graus para um caminho oposto. E aí eu vou dizer para a igreja, essa a verdade que nos liberta. A indiferença, ela enfraquece o amor ao próximo. O egoísmo entra em colisão, em rota de colisão com o que Jesus certa vez ele disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. O agradável e perfeita de Deus. A idolatria, ela desvia a nossa adoração do único Salvador. Os olhos altivos nos afastam de Deus, um coração quebrantado. Longe estará o Senhor daqueles que têm um coração duro, um coração orgulhoso e olhos altivos. Deus, ele se aborrece com um coração que trama projetos iníquos. Sabe por quê? Porque ainda é um coração vingativo, é um coração maldoso, é um coração não misericordioso, é um coração não pacífico, é um coração que é bondoso, que é misericordioso, que é justo, que é perdoador. Os pés que se apressam para correr para o mal ainda demonstram déficit de santificação. Ainda indicam que o seu tesouro não é o espiritual, que viver a palavra de Deus ainda não é a sua prioridade. É assim que Deus vê. Ou talvez, ou certamente,
mais do que eu estou querendo quantificar por meio de palavras. E por sua vez, Deus ele abomina o que semeia contendas entre irmãos, porque Deus é amor, e Deus não compactua com a divisão, com a desunião, mas ele se agrada com a... Quem é que me revela tudo isso? A palavra. Veja. Salmo 37, coração. E aí eu vou fazer a pergunta para a igreja. Da onde vem o caminho de Deus? Certa vez, eu escutei falar de uma irmã. Presta muita atenção, porque talvez isso se enquadre na sua realidade. E vai responder ou vai trazer resposta esse testemunho aqui. Certa vez, eu escutei falar sobre uma irmã que ela tinha uma péssima memória. E ela não conseguia reter em sua mente nada do que ela lia da palavra de Deus. E por isso, essa específica irmã, ela não tinha uma grande motivação para ler a palavra. E para se contrapor a esse cenário de limitações internas, foi dado a essa irmã o conhecimento de como as mulheres orientais, elas lavavam o arroz que elas colhiam. E elas disseram a essa irmã que elas colocavam o arroz em cestas e inundavam essas cestas na água várias vezes. E cada vez deixando o cesto praticamente enxuto. Embora a cesta não, tanto a cesta como o arroz, eles ficavam bem lavados. E qual é a mensagem que nós podemos extrair desse testemunho? Embora possamos não reter na mente muito daquilo que nós lemos, essa leitura, ela nos lava e ela nos purifica de várias contaminações. Portanto, nós devemos sentir encorajados em ir continuamente à palavra, para sermos lavados e não para ganharmos conhecimentos lógicos sobre a palavra. Claro é que reter o conhecimento é importante. Sim! Mas o que eu quero dizer para a igreja, que mais importante do que isso, é o lavar purificador e regenerador da palavra de Deus. Portanto, se nós, pecadores, queremos ter a nossa comunhão com Deus renovada, nós não podemos negligenciar a leitura diária da palavra de Deus. Mais do que ser lâmpada, uma palavra por si só já é. Ela precisa ser luz. Aleluia! Para os nossos caminhos. Glória, glória a Deus! A lâmpada, enquanto nós não apertamos, ela não se torna luz. A palavra, se não debruçarmos, não se torna luz em nossas vidas. Ela precisa ser lida, entendida, vivida em nós, guardada no nosso coração. Restaure essa porta, a porta das águas na sua vida. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã? É ganhar profundidade na comunhão com Deus por meio da palavra de Deus. E como eu faço isso? Eu diria que
Eu não quero dar aquela resposta como se fosse para a escola bíblica infantil, né? Você não veio aqui para escutar de mim, senta e lê. Não foi isso que você veio nessa manhã. Você que oferece as primícias para Deus, você não veio para escutar isso do pregador. Senta e lê. Não. Eu quero falar de duas coisas. Primeiro, ajuste a sua visão. Aí você está perguntando assim agora, o que isso tem a ver com a questão de ganhar profundidade na comunhão com Deus por meio da palavra? Primeira coisa importante, ajuste a sua visão. Em que sentido? É preciso que a palavra de Deus, ela seja vista como um tesouro acessível, como um muro de proteção para a manutenção da libertação do domínio do pecado sobre a sua vida. Que a palavra de Deus ela seja vista como um alicerce espiritual, que a palavra de Deus seja vista como um caminho para a sua prosperidade. É por isso que eu estou falando que a primeira coisa importante é mudar a sua visão, a visão de como você vê a palavra de Deus. O segundo ponto, que também é importante, demais. Abra sem restrições a porta do seu coração, porque Jesus está batendo. Essa é a segunda importante orientação. Eu não quero aqui me alongar, apenas duas. Abra a porta do seu coração sem restrições, porque Jesus está batendo. É preciso que essa verdade ela esteja te envolvendo por completo. Porque a verdade nos liberta das cadeias, a verdade nos liberta dos grilhões, a verdade nos liberta das artimanhas de Satanás, a verdade nos liberta de pensamentos errados, a verdade nos liberta de atitudes reprovadas, de dúvidas, da insegurança, da incredulidade. A verdade, ela é o gabarito para nós recebermos o selo da aprovação de Deus e nós mergulharmos em águas mais profundas no relacionamento com Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela é importante. E você precisa, talvez, nessa manhã, ajustar a sua visão. Ou abrir a porta do seu coração sem restrições, para que Deus seja Senhor em todas as áreas e Ele esteja reinando e a sua soberana, boa, agradável e perfeita vontade esteja sendo vivida no seu coração. A Bíblia está aberta? Neemias? Sim? Então vamos lá, capítulo 3. Verso 28 e 29. Porta dos cavalos. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, de frente de sua casa. É isso que está na palavra tua, na sua Bíblia? Então, ótimo. A gente pode continuar a mensagem. Naqueles dias, os cavalos, eles eram peças essenciais nas guerras, sem os quais os carros, eles não poderiam andar. Né? Os cavalos eram responsáveis por levar os carros de guerra. A porta dos cavalos, ela ficava junto ao muro oriental, ao muro leste. E ela era usada pelo exército de Israel para entrar e sair em batalhas, indicando a necessidade de cuidado e de atenção às áreas de defesa e batalha em nossas vidas. Assim, a porta dos cavalos, ela simboliza as batalhas, as lutas que nós enfrentamos diariamente nas nossas vidas. Efésios capítulo 6, verso 10 a 13 diz assim.
Apenas ouça, porque você já conhece. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, firmes, fortes, inabaláveis. E ao explorarmos esse texto, nós compreendemos que estamos envolvidos em uma guerra espiritual e que inclui ações práticas, ou que envolve ações práticas da nossa parte. O texto ele tem por parâmetro simbólico um soldado romano e a forma como ele se apresentava diante das batalhas, das lutas, destacando a importância de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para permanecermos firmes contra as ciladas do diabo, contra os engodos do inimigo, contra as artimanhas de Satanás, contra as armas forjadas pelo inimigo, que certamente existem. E aonde cada peça dessa armadura, ela representa um aspecto importante da nossa relação com Deus e da nossa postura espiritual. Cada peça dessa armadura, ela simboliza, ela representa um aspecto importante da nossa relação com Deus e da nossa postura espiritual. Infelizmente, é fato que muitos caem, porque não percebem ou não dão valor, assim como não dão valor ao fato de se estão agradando ou não a Deus, ou como Deus está os vendo. Muitos caem porque não percebem que estão envolvidos numa verdadeira guerra espiritual. E a armadura de Deus, a armadura de Deus, ela tem um propósito específico, revelado na palavra. Proteger-nos das ciladas do diabo, permitindo-nos vencer e permanecer firmes. 3 coisas: proteção, capacitação e decreto de vitória. Esse é o propósito da armadura de Deus. É de Deus, mas é nossa, para ser usada, revestida, usada por nós. É uma luta que não cessará, porque o inimigo, ele não vai parar de tentar minar a nossa fé e a nossa esperança para nos afastar do Senhor. E nós não podemos nos iludir achando que Satanás ele vai desistir de nós, porque isso não é verdade. Ele se valerá das nossas fraquezas para que caiamos em tentação. Ele usará as pessoas para nos humilhar. Ele aumentará a carga dos nossos problemas para roubar a nossa paz. Igreja, Satanás ele não está brincando de matar, roubar e destruir. Ele não está brincando disso. Essa é a missão dele. E ele é obstinado por ela. E ele sabe executar muito bem na vida daqueles que não vigiam. E mais ainda, o inimigo, ele conhece e bem a palavra. Ele sabe, por exemplo, que a árvore que não dá bons frutos, ela é cortada e lançada fora. Ele também sabe que o cristão morno,
ele é vomitado por Deus. Por isso, ele não precisa nem matar o crente, porque se ele apenas plantar um câncer espiritual, ele vai conseguir o seu intento maior, que é ver o servo de Deus caído, triste, prostrado, oprimido, derrotado, fora da presença do Pai. E explorando cada peça dessa armadura, descrita nos versos que se seguem a esses que inicialmente nós lemos, do capítulo 6 do livro de Efésios, nós vemos os seguintes pilares considerados verdadeiras armas de defesa: verdade, a justiça, a paz, caminhar em paz, fé e salvação. E não somente quanto ao futuro celestial, mas salvação no sentido também ou diante dos desafios enfrentados na presença de Deus ou com o Senhor em nosso dia a dia. Enquanto a espada do Espírito, que representa a palavra revelada, a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de Deus, ela não somente nos defende, mas ela também é a única e suficiente arma de ataque. Além disso, é preciso trazer à memória duas importantes mensagens para essa real e diária batalha espiritual que nós travamos. Aonde? Onde nós vencemos ou somos vencidos. Onde não existe empate. Aonde não existe acordo pacífico. E quais são essas duas mensagens, versículos que vocês já conhecem? Mas é importante botar no pote nessa manhã. Lucas 10:19 diz: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Tiago, no capítulo 4, verso 7, por sua vez, diz: sujeitai-vos a Deus, portanto, resisti ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, igreja, se nós queremos ou precisamos reparar a porta dos cavalos, se nós queremos ou precisamos reparar a nossa capacidade de enfrentamento das batalhas espirituais, se queremos ou precisamos estar melhor preparados, melhor posicionados para o combate, no farol do que a palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 21, verso 31, assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. No farol dessa palavra e no farol do que o Senhor já ministrou aos nossos corações até aqui, eu quero chamar a sua atenção para 4 pontos, que é onde eu já começo a trabalhar para o fechamento dessa mensagem. 4 pontos. Primeiro, nesse mesmo capítulo 6 de Efésios, Paulo ele é enfático quando ele diz assim: estai firmes, resistam, vigiem e perseverem. Mas é preciso que a igreja não confunda isso com um papel meramente passivo e defensivo. Você é exortado, você é exortada a viver uma resistência ofensiva que faz com que o inimigo fuja em retirada. Porque assim diz a palavra que eu vou repetir: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O segundo ponto: as maiores batalhas espirituais que enfrentamos, elas ocorrem aonde? Aonde? Isso, Mei. Ela falou certíssimo, aqui.
na mente. Mananá materializou o meu dedo. Mente, exatamente. As maiores batalhas espirituais, elas que nós enfrentamos, elas ocorrem na mente. Na mente, nós decidimos servir a Deus ou ao diabo. Na mente, nós decidimos fazer a vontade de Deus ou a nossa ou do mundo. Na mente, nós decidimos ser vencedores ou sermos derrotados. Na mente, nós decidimos dizer e viver a verdade ou mentir. Na mente, nós decidimos ser cheios do Espírito Santo ou mornos, frios e medíocres. Na mente, nós decidimos ser abençoados ou amaldiçoados. É no campo da mente que nós declaramos se somos derrotados ou se somos vitoriosos. Deus já disse algo para nós, que não há dúvida, mas às vezes a mente, o mundo, o inimigo, trabalham contra as verdades de Deus. Terceiro ponto, como vocês viram, essa armadura, ela é formada por diferentes elementos, peças, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas ela também é uma perfeita unidade. Ela é composta de diferentes peças, mas ela representa uma perfeita unidade. Não é assim o fruto do Espírito? Diferentes gomos que representam uma unidade. Portanto, não faz sentido usar apenas uma arma espiritual ou outra e desprezar as demais, e muito menos numa guerra espiritual fazer uso de armas carnais. A grande mensagem para nós é: ou você está vestido com toda a armadura de Deus, ou está completamente vulnerável aos ataques de Satanás. Por isso, a terceira importante mensagem que eu digo para a igreja, pautado na palavra de Deus, nessa armadura de Deus, é: viva a verdade, viva em justiça, em retidão, viva em paz, viva pela fé, viva com tremor e temor a salvação, viva a palavra de Deus que falamos agora há pouco tempo na porta das águas. E o quarto ponto, agora sim, para fechar mesmo a palavra. Eu não sei se você também percebeu, mas tudo o que foi dito, vê se vocês concordam comigo, tudo o que foi dito pode ser resumido numa palavra, ou melhor, numa pessoa chamada Jesus. Porque, preste atenção nas armas de defesa e ataque, porque Ele é a verdade, Ele é a justiça, Ele é o caminho, entre eles o caminho da paz, mas Ele é o caminho. Ele é o autor da nossa fé, Ele é o autor da nossa salvação, Ele é a palavra de Deus. Portanto, para nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, é preciso nós estarmos em comunhão com o Senhor. É preciso nós estarmos vivendo em comunhão com o Senhor. Como eu disse, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
E você sabe, em termos práticos, o que significa revestir-se da armadura de Deus? Em termos práticos. Primeiro, algo que eu já falei. Proteção, capacitação e decreto de vitória. Guarda isso. Mas a armadura de Deus também significa o direito de nós usufruirmos da promessa. Em Romanos, no capítulo 8, verso 37, que diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Revestir-se de toda a armadura de Deus significa, igreja, também legitimidade para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Não é ser papagaio, não é ser um hipócrita, é ter legitimidade para dizer em alto e bom som, no mundo espiritual, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso eu entendo que essas duas portas são importantes serem trabalhadas em nossas vidas. Certamente, nós precisamos, ou nós temos a oportunidade de mergulhar em águas mais profundas, na comunhão com Deus por meio da palavra. Certamente. E da mesma forma, em algum ponto, nós precisamos trabalhar melhor algo em nossas vidas para nos posicionar melhor diante das lutas, dos desafios, das batalhas espirituais que nós vivemos. Por isso essa porta, a restauração dessa porta, ela me alcança. E eu espero que com humildade você entenda que alcance também a sua vida. Porque Deus não nos chama, como eu disse em palavras anteriores, à estagnação. Deus não nos chama a ficar acomodados. Deus não nos chama a viver limitadamente, a aceitar o que já estamos vivendo. Não é isso que Deus quer. Deus tem muito para nos oferecer. E eu posso afirmar que em todos os dias que Deus te der na sua vida, você não terá a oportunidade de conhecer todo o seu Deus. E isso é um fator motivacional grande. Saber que não servimos a um Deus de mesmice, mas a um Deus que nos surpreende, a um Deus grandioso, a um Deus poderoso, a um Deus capaz de transformar as nossas vidas, porque esse é o propósito da palavra de Deus. Amém? Convido a igreja a estar de pé. No seu lugar, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Para que Ele possa, nesta manhã, completar a boa obra que Ele preparou para as nossas vidas. Eu não estou falando a obra completa que Ele preparou para a nossa carreira espiritual, mas concluir aquilo que Ele, no coração dEle, preparou para ser feito nesta manhã, com esta palavra, com esta igreja, com estes, não é com os outros, é com estes que continuam oferecendo as primícias para Deus e que têm a alegria de estar na casa de Deus e se achegar a Deus
para ouvir a voz de Deus. Senhor Deus e Pai, quanto mais conhecemos a Tua palavra, mais percebemos, ó Pai, quão falhos, transgressores nós somos. Mas ao mesmo tempo, Deus, nós nos apegamos à Tua palavra porque o Senhor diz que só repreende o que o Senhor ou quem o Senhor ama. E por isso sabemos, ó Pai, que tudo que vem do Senhor, por mais duro e forte que seja, por mais real que seja em nossas vidas, ainda que seja totalmente contrário ao que nós estamos vivendo, tem um propósito. E quão bom, Deus, é quando esse propósito ele é vivido em nós. Por isso, Deus, nessa manhã, entendendo o que diz a Tua palavra, que não é por força nem por violência, é pelo Teu Espírito. Sim, Deus, é com posicionamentos ativos, com ações ativas, práticas, mas não é por força, nem por violência, não é com gritaria, mas é pelo Teu Espírito que tudo acontece, Pai, em nossas vidas. E nós entendemos, Pai, de maneira muito clara, pelo que a Tua palavra diz, que ainda há déficit, Pai, de santificação, que ainda há coisas, Deus, a serem melhoradas em nós. Não precisava nem da Tua palavra, porque o simples fato do Senhor continuar nos dando o dom da vida, isso mostra que o Teu plano não foi concluído em nossas vidas e nós não alcançamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso por si só já seria suficiente para entender que nós ainda não alcançamos e chegamos aonde o Senhor quer que cheguemos. Mas quão bom, Deus, é quando a Tua palavra ela entra neste caminho para diminuir e encurtar o deserto e nos aproximar da Tua bênção, nos aproximar da Tua provisão, nos aproximar, Senhor, dos sinais, prodígios e maravilhas, ó Pai, sobre nós e sobre a Tua igreja. Por isso, nessa manhã, queremos, Pai, primeiramente agradecer pela Tua palavra, porque verdadeiramente ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para separar a voz do homem, do mundo e de Satanás, daquilo que procede do Teu Espírito para nós, enquanto ouvimos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Pai, os nossos corações e mentes nessa manhã. Dá continuidade, Pai, àquilo que o Senhor está fazendo no meio dessa campanha. Eu sei, Deus, que vidas já foram alcançadas. Testemunhos já estão, Senhor, ó Pai, sendo declarados diante dos Teus ouvidos. Mas nós entendemos também que essa campanha ainda não acabou e há um propósito em cada porta. E eu entendo que a Tua palavra não voltará vazia para a sala do trono da Tua graça, sem que antes cumpra o propósito para o qual o Senhor designou operar e manifestar em nossas vidas, Pai, nesta manhã. Nós já declaramos no início desse culto que nada nem ninguém tem poder para nos separar da Tua presença. E eu quero agora, nesse momento, reforçar que não há espírito imundo, não há palavra maldita liberada contra nós, não há trabalho de macumbaria, não há nada nem ninguém que pode nos impedir de viver a profundidade do que o Senhor está nos chamando a viver no tempo, no dia que se chama hoje. Pai, em nome de Jesus, Tu encontras liberdade para limpar e mexer, Deus, em nossas estruturas. Nós não queremos, Pai, sair nessa manhã da mesma maneira como nós chegamos. Nós queremos sim avançar, nós queremos sim viver a Tua vontade, nós queremos sim alegrar o Teu coração, nós queremos sim agradar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, muda, Pai, coisas que precisam ser, ó Pai, transformadas dentro de nós para que possa nascer um novo homem, uma nova mulher, novas decisões, novos comportamentos, novos posicionamentos para que o Teu nome, então somente o Teu nome seja engrandecido
A tua glória seja manifesta por meio, Pai, de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, enche-nos, Deus, nessa manhã com a tua presença, Pai. Enche-nos, Deus, nessa manhã com o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, trabalha, Pai, nesses corações. Manifesta, Deus, a tua presença. Tu tens liberdade para passear entre nós, Pai. Nessa manhã, faz a tua obra, Pai. Manifesta, Deus, o teu poder e glória, Pai. Manifesta a tua presença, Pai, nos corações mais gélidos que possam, nessa manhã presencialmente e virtualmente, estarem te escutando, Pai, porque nada é impossível para ti. O Senhor continua sendo o princípio e o fim de todas as coisas, Pai, em nossas vidas. Nós confiamos, Deus, na tua palavra. Nós confiamos, ó Pai, no teu haja sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, de nossas vidas nessa manhã, Pai. Para que a tua palavra, Senhor, seja vivida. Não queremos, Deus, apenas chorar. Como um choro, Deus, que não transforma. Mas nós queremos sim, Deus, viver o arrependimento. Viver, Deus, no caminho oposto ao pecado. E não sentindo, Deus, mais desejo de nutrir caminhos errados em nossas vidas, Pai. Arranca, Deus, aquilo que precisa ser removido. Ó Senhor Deus, não nos deixa, Deus, viver na desobediência, no enfrentamento, no desleixo de uma vida que o Senhor, com muito amor, tem nos dado. Nós cremos que tudo coopera para o nosso bem. E quão grato nós somos, Pai, por tudo que até aqui o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos, Pai, por tudo, verdadeiramente tudo, Pai. Em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém.